Olá, eu sou Julia Mendes e hoje vou revelar algo que vai chocar 97% dos homens mais velhos, porque existe um fenômeno que acontece o tempo todo, em todo lugar, e que a maioria dos homens maduros simplesmente não percebe. Estou falando de garotas mais jovens, mulheres na faixa dos 20 aos 30 anos, que estão ativamente interessadas em homens mais velhos, mas que enviam sinais tão sutis, tão disfarçados, que vocês não captam. E por que elas fazem isso? Por que não são mais diretas? Porque existe um julgamento social enorme. Existe um estigma. Existe medo de ser mal interpretada, de ser julgada, de ser rejeitada. Então elas desenvolveram formas extremamente sutis de demonstrar interesse, de testar as águas, de ver se você está receptivo. E hoje eu vou expor cada um desses sinais, cada uma dessas estratégias, cada um desses pedidos disfarçados, que na verdade são convites claros. Antes de continuar, se você quer entender de verdade a dinâmica entre mulheres mais jovens e homens mais velhos, se você quer parar de perder oportunidades por não perceber o interesse delas, se inscreve no canal agora! Ativa o sininho, porque aqui eu revelo o que acontece realmente na mente feminina. Vamos começar. O primeiro sinal que 97% dos homens não percebem é quando ela pede conselhos sobre vida, carreira ou decisões importantes. E aqui tá o segredo. Ela não está realmente pedindo conselho, ela está criando uma razão para interagir com você, para ter sua atenção, para estabelecer uma conexão que vai além do superficial. Porque veja bem, uma garota de 25 anos tem amigas, tem família, tem internet cheia de informações. Se ela realmente só quisesse um conselho prático, ela poderia buscar em 1000 lugares diferentes. Mas quando ela escolhe você especificamente, quando ela valoriza a sua opinião, quando ela quer saber o que você pensa, ela tá te colocando em uma posição de autoridade, de sabedoria, de alguém que ela admira. E admiração, em mulheres jovens por homens mais velhos, quase sempre vem acompanhada de atração. Deixa eu explicar a psicologia por trás disso. Mulheres mais jovens são naturalmente atraídas pela experiência, pela estabilidade, pela maturidade emocional que homens mais velhos representam. E quando ela pede conselhos, ela tá testando se você tem essas qualidades. Se você realmente é o homem experiente e sabe o que ela imagina, mas tem mais. Ela tá criando uma dinâmica onde você é o mentor, o guia, o protetor. E essa dinâmica, essa polaridade de experiência versus juventude é extremamente atraente para muitas mulheres jovens. Presta atenção especialmente quando ela volta para te contar o resultado. Quando ela diz que seguiu seu conselho, quando ela valoriza abertamente sua orientação. Isso não é só gratidão, isso é ela reforçando a conexão, mantendo a porta aberta, sinalizando que ela quer continuar essa interação. E se ela começa a pedir conselhos sobre coisas cada vez mais pessoais, sobre relacionamentos, sobre vida amorosa, sobre o que ela deveria procurar em um parceiro, cara, ela não tá sendo sutil. Ela tá praticamente dizendo: me mostre que tipo de homem você é. Me dê razões para me interessar ainda mais por você. 97% dos homens respondem de forma completamente platônica. Dão o conselho e pronto. Não percebem que aquilo era um teste, um convite, uma abertura. Agora me diz nos comentários. Já recebi pedidos de conselho. Eu quero saber se você já passou por isso. O segundo sinal é quando ela elogia especificamente sua maturidade, sua experiência, ou coisas que te diferenciam de caras mais jovens. E aqui está a chave. Ela não está fazendo observações casuais. Ela está destacando exatamente o que atrai em você. Frases como: você é tão diferente dos caras da minha idade. Adoro conversar com alguém que realmente viveu. Você tem uma energia tão mais estável. Isso não é conversa fiada. Isso é ela verbalizando o que desperta interesse nela. Porque veja bem, se ela não tivesse interessada, se você fosse só mais um cara qualquer, ela não estaria fazendo essas comparações. Ela não estaria pensando em você versus caras mais jovens. Mas quando ela faz essas comparações, quando ela destaca suas qualidades de homem maduro, ela tá te dizendo: eu valorizo isso em você, isso me atrai. E aqui tá algo crucial. Mulheres jovens que são genuinamente interessadas em homens mais velhos não veem a idade como uma barreira, veem como um atrativo. Elas não estão tentando superar a diferença de idade. Elas estão sendo atraídas exatamente por causa dela. Então, quando ela elogia sua maturidade, sua experiência, sua forma diferente de ver o mundo, ela está sinalizando: eu não estou procurando um cara da minha idade, estou interessada em alguém exatamente como você. Presta atenção também quando ela menciona ex-namorados ou caras que estão interessados nela, mas de forma negativa, destacando a imaturidade deles, a falta de direção, a superficialidade. Isso é contraste, ela tá te mostrando que você é diferente.
que você tem o que eles não têm. E contraste a sedução. Outro detalhe importante: se ela faz esses elogios em público, na frente de outras pessoas, isso significa que ela não tem vergonha de demonstrar admiração por você, que ela tá confortável com a ideia de vocês serem vistos juntos, que ela não se importa com o julgamento social. E isso é um sinal verde gigante. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque os próximos sinais são ainda mais reveladores. O terceiro sinal é quando ela encontra desculpas para estar perto de você fisicamente ou para prolongar conversas. E aqui está a verdade. Mulheres jovens interessadas em homens mais velhos são geralmente mais sutis do que seriam com caras da idade delas, porque existe uma camada extra de complexidade. Existe o medo de ser mal interpretada, de parecer muito jovem, de não ser levada a sério. Então ela não vai ser óbvia, mas vai criar situações. Pode ser ela aparecendo no mesmo lugar que você frequenta. Pode ser ela perguntando sobre algum projeto seu e então se oferecendo para ajudar. Pode ser ela estendendo conversas que poderiam ter terminado há muito tempo. A chave aqui é a frequência e a intencionalidade. Se ela consistentemente encontra razões para estar no seu espaço, para interagir com você, para ter sua atenção. Isso não é coincidência. Isso é interesse. Deixa eu te contar algo sobre psicologia feminina. Jovem, quando uma garota de 20 e poucos anos está interessada em um homem de 40, 50, ela geralmente está muito consciente dessa atração, porque não é o padrão social, não é o que as amigas dela estão fazendo, não é o que a sociedade espera. Então, quando ela age com base nesse interesse, quando ela cria oportunidades para estar perto de você, isso é deliberado. Isso é corajoso. Isso é ela tomando iniciativa, apesar do medo do julgamento. Presta atenção em como ela reage quando vocês se encontram inesperadamente. Se o rosto dela ilumina, se ela imediatamente para o que estava fazendo para conversar com você, se ela parece genuinamente feliz de te ver. Isso revela muito. Porque se fosse só amizade casual, se fosse só respeito profissional, a reação seria mais neutra, mais controlada. Mas quando há atração, quando há interesse real, o corpo dela responde automaticamente. O sorriso é genuíno, a energia muda. Outro indicador importante, ela lembra de detalhes pequenos que você mencionou, coisas que você disse casualmente semanas atrás. Isso mostra que ela presta atenção em você, que você ocupa espaço na mente dela, que ela valoriza o que você compartilha. E isso não é normal para alguém que tem só interesse casual. O quarto sinal é quando ela se abre emocionalmente com você de forma mais profunda do que o contexto pede. Esse aqui é enorme, porque vulnerabilidade emocional é intimidade. E quando uma mulher jovem escolhe ser vulnerável com um homem mais velho, quando ela compartilha medos, inseguranças, sonhos, frustrações, ela tá testando se você pode ser um porto seguro emocional. Se você tem a maturidade emocional para segurar o espaço dela. Se você é diferente dos caras imaturos que ela conhece, tem mais. Ela tá criando conexão emocional profunda, porque ela sabe, consciente ou inconscientemente, que conexão emocional é o caminho para algo mais com um homem maduro. Homens mais velhos geralmente não respondem só ao físico, respondem à profundidade. A inteligência emocional, a capacidade de conexão real. Então, quando ela se abre dessa forma, ela tá falando sua linguagem. Ela está mostrando que pode oferecer algo além da superfície. Presta atenção em como ela reage quando você também se abre. Se ela se inclina para mais perto, se os olhos dela ficam mais intensos, se ela toca em você suavemente enquanto escuta. Isso mostra que ela valoriza essa intimidade, que ela quer mais disso, que ela vê potencial para algo profundo. E aqui está algo que poucos homens entendem. E mulheres jovens que são atraídas por homens mais velhos geralmente buscam uma conexão que vai além do que encontram com caras da idade delas. Elas querem profundidade, querem conversas reais, querem alguém que já passou por coisas que tem perspectiva, que pode oferecer algo além de diversão superficial. Então, quando ela busca essa profundidade emocional com você, quando ela cria esses momentos de vulnerabilidade compartilhada, ela está dizendo: eu vejo você como alguém que pode me dar o que eu realmente procuro. E se você responde com julgamento, com paternalismo exagerado, com distância emocional, você está perdendo a oportunidade. Você está dizendo a ela que não captou a mensagem. Deixa nos comentários. Percebi a abertura emocional. Se isso já aconteceu com você, o quinto sinal é quando ela faz perguntas sobre sua vida pessoal, especialmente sobre relacionamentos. E aqui está o segredo. Ela não está sendo curiosa genericamente. Ela está coletando informações. Perguntas como você está com alguém. Como foi seu último relacionamento? O que você procura em uma parceira?
Isso não é conversa casual. Isso é investigação estratégica. Ela quer saber se você tá disponível, quer entender que tipo de mulher te atrai, quer ver se ela se encaixa no perfil. E quando ela pergunta sobre diferença de idade em relacionamentos, quando ela menciona casais com gaps de idade, quando ela pergunta a sua opinião sobre isso, cara, ela não tá fazendo uma pesquisa sociológica. Ela tá testando sua abertura. Ela tá vendo se você julga, se você é receptivo, se você consideraria alguém mais jovem. A forma como você responde essas perguntas determina se ela vai avançar ou recuar. Se você responde de forma fechada, dizendo que só se interessa por mulheres da sua idade, que acha estranho relacionamentos com diferença de idade. Você acabou de fechar a porta. Você disse a ela que não há possibilidade. Mas se você responde de forma aberta, madura, sem julgamento, mencionando que idade é menos importante que conexão, que você valoriza a maturidade emocional independente de idade, você acabou de dar luz verde. Você disse a ela que há espaço para possibilidades. Presta atenção também quando ela compartilha histórias de relacionamentos passados com você. Se ela destaca problemas que teve com caras mais jovens, se ela menciona que sempre se sentiu mais velha que os caras da idade dela, se ela diz que se sente mais confortável com pessoas mais maduras, ela está construindo um caso. Ela está mostrando por que vocês fariam sentido juntos. Ela está removendo objeções mentais que você possa ter. E se ela pergunta sobre sua disponibilidade emocional, sobre se você está pronto para algo sério, sobre o que você quer nessa fase da vida, ela está avaliando se vale a pena investir, se há futuro potencial, se vocês estão na mesma página. Essas não são perguntas que você faz pra alguém por quem não tem interesse romântico. O sexto sinal é quando ela muda a aparência ou comportamento quando sabe que vai te ver. Esse aqui é mais difícil de perceber, mas é extremamente revelador. Se ela sempre tá particularmente arrumada quando vai estar perto de você. Se ela usa roupas que a fazem parecer mais madura. Se ela ajusta o comportamento pra parecer mais sofisticada, ela tá tentando se apresentar como alguém digno da sua atenção. Ela está minimizando a diferença de idade. Ela está se posicionando como uma mulher, não como uma garota. Porque aqui tá a verdade. Mulheres jovens, interessadas em homens mais velhos, são conscientes de que podem ser vistas como muito jovens. Então elas compensam, elas tentam projetar maturidade, sofisticação, ser vistas como iguais. Presta atenção se ela menciona livros que leu, filmes clássicos que assistiu, experiências culturais que teve. Muitas vezes ela tá tentando mostrar que tem profundidade, que não é superficial, que pode acompanhar conversas maduras. E se ela pergunta sobre seus interesses, suas paixões, então aparece tendo pesquisado sobre isso, tendo desenvolvido interesse genuíno. Isso mostra investimento. Mostra que ela quer se conectar com seu mundo, que ela vê valor em fazer parte da sua vida. Outro indicador, se ela se comporta diferente com você do que com caras da idade dela. Se ela é mais feminina, mais atenta, mais presente quando tá com você, versus mais casual e descontraída com caras mais jovens. Isso mostra que ela te vê de forma diferente, que há uma dinâmica especial, que há atração. O sétimo e último sinal é quando ela cria situações para ficarem a sós ou sugere atividades juntos. Esse aqui é o mais direto. Mas ainda assim, muitos homens não percebem quando ela sugere tomar um café, quando ela pergunta se você pode ajudá-la com algo que requer tempo sozinhos, quando ela menciona um evento e diz que seria legal se vocês fossem juntos. Ela não está sendo amigável. Ela está criando oportunidades para algo acontecer. Porque veja bem, se ela quisesse só amizade, só networking, só mentoria profissional, ela não estaria criando situações de one-on-one. Ela manteria as interações em contextos de grupo, em ambientes profissionais, em situações com outras pessoas presentes. Mas quando ela ativamente busca tempo sozinha com você, quando ela cria razões para vocês estarem juntos sem outras pessoas, ela está abrindo espaço para intimidade, para algo se desenvolver, para vocês se conhecerem em nível diferente. Presta atenção especialmente se ela sugere atividades noturnas, jantares, drinks, situações que têm conotação naturalmente mais romântica. Ela está testando se você vai interpretar isso como um encontro, se você vai corresponder, se você está interessado. E se durante essas situações ela flerta sutilmente, se ela toca em você, se ela mantém contato visual prolongado, se ela demonstra interesse genuíno na conversa, cara, não é ambíguo. Ela tá dando em cima de você. O problema é que 97% dos homens mais velhos não acreditam que uma mulher jovem possa estar realmente interessada. Eles acham que é admiração platônica, que é só respeito, que ela vê neles uma figura paterna. E então eles respondem de forma completamente não romântica. Tratam ela como criança, criam distância, perdem a oportunidade. Mas aqui tá a verdade.
Se uma mulher jovem tá fazendo tudo isso, se ela tá enviando todos esses sinais, se ela está ativamente criando oportunidades, ela não te vê como figura paterna. Ela te vê como homem, como possibilidade romântica, como alguém por quem ela tá genuinamente interessada. E ela tá esperando que você seja homem o suficiente pra perceber, pra corresponder, pra não ter medo da diferença de idade. Então, recapitulando os 7 sinais que 97% dos homens mais velhos não percebem. Quando ela pede conselho sobre vida e decisões importantes, ela tá criando conexão e te colocando em posição de admiração. Quando ela elogia especificamente sua maturidade e experiência, ela está verbalizando o que a atrai em você. Quando ela encontra desculpas para estar perto fisicamente, ela está demonstrando interesse através de ações. Quando ela se abre emocionalmente de forma profunda, ela está criando intimidade e testando sua maturidade emocional. Quando ela faz perguntas sobre sua vida pessoal e relacionamentos, ela tá coletando informações e testando disponibilidade. Quando ela muda a aparência ou comportamento perto de você, ela tá se apresentando como mulher digna da sua atenção. E quando ela cria situações para ficarem a sós, ela tá abrindo espaço para algo romântico se desenvolver. E aqui está a verdade final. Se você tá recebendo múltiplos desses sinais da mesma pessoa, se isso tá acontecendo consistentemente, se há um padrão claro, ela tá interessada. Ponto. E você tem duas escolhas: ignorar, tratar como se fosse platônico, perder a oportunidade por insegurança ou medo do julgamento social, ou reconhecer, corresponder de forma madura e respeitosa, e ver aonde essa conexão pode levar. Não estou dizendo para você perseguir mulheres jovens, não estou dizendo para você ser inapropriado. Não estou dizendo para ignorar contextos profissionais ou éticos. Estou dizendo para você não ser cego, para não desperdiçar conexões genuínas porque você não acredita que merece, porque você acha que é velho demais, porque você tem medo do que outros vão pensar. Se há conexão real, se há atração mútua, se há respeito e maturidade de ambos os lados. Idade é só um número. Se você quer continuar entendendo essas dinâmicas complexas, se você quer parar de perder oportunidades por não ler os sinais, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E deixa nos comentários. Vou prestar mais atenção aos sinais. Eu quero saber se esse vídeo abriu seus olhos. Nos vemos no próximo vídeo, onde vou continuar revelando verdades sobre dinâmicas entre homens e mulheres. BEIJO. E até a próxima.